Esqueci de gravar. Então, eu vou pôr o texto aqui. O texto é meio longo hoje, então nós vamos fazer, vamos dividir em 3. É pedir para a Adriana ler a primeira página, a Paula ler a segunda página e a Luciana ler o terceiro texto, pode ser? Adriana, você começa? Eu ou a outra? Adriana, você. Eu, tá bom. Vamos lá, então. Missão dos espíritas. Não escutais já o ruído da tempestade, que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores e despregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrestres. Mas não mais vos assusteis, as línguas do fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar à sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas não importa. Face mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Ó todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Ide, homens, que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, credes sem fazerdes questão de ver e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marcha, pois, avante, falange imponente pela tua fé. Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti, então, cheios de coragem,
para removerdes essa montanha de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda, do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Obrigada, Adriana. Nada. Sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. E depois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão, porque, principalmente entre os mártires do trabalho, desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão, com hinos de gratidão e louvores a Deus, a santa consolação que lhes reservareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhes destina. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Pergunta: se entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Resposta: reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Erasto, Anjo da Guarda do Médium, Paris, 1863. A diferença. A reunião alcançava a parte final, e na organização mediúnica, Bezerra de Menezes retinha a palavra. O benfeitor, desencarnado, distribuía consolações, quando um companheiro o alvejou com azedume. Bezerra: não concordo com tanta máscara no ambiente espírita. Estou cansado de tartufismo. Falo contra mim mesmo. Posso, acaso, dizer que sou espírita cristão? Vejo-me fustigado por egoísmo e intolerância, avareza e ciúme. Cometo desatenções e disparates. Reconheço-me frequentemente caído em maledicência e cobiça. Ainda não venci a desconfiança, nem a propensão para ressentir-me. Quando menos espero, chafurdo-me nos erros da vaidade e do orgulho. Involuntariamente, articulo ofensas contra o próximo. A ambição mora comigo, e por isso agrido os meus semelhantes com toda a força de minha... Pode terminar, Paulo. Brutalidade. A crítica, o despeito, a maldade e a imperfeição me seguem constantemente. Posso declarar-me espírita com tantos defeitos? O venerável orientador espiritual respondeu sereno. Eu também, meu amigo, ainda estou em meio de todas essas mazelas e sou espírita cristão. Como assim? Revidou o consulente agitado. Perfeitamente, concluiu Bezerra, sem alterar-se. Todas essas qualidades negativas ainda me acompanham.
Só existe, porém, um ponto, meu caro, que não posso esquecer. É que antes de ser espírita cristão, eu fazia força para correr atrás de todas elas. E agora que sou cristão e espírita, faço força para fugir delas todas. E sorrindo, como vê, há muita diferença. Irmão X. Obrigada, Paula. Obrigada, Adriana. A Lu vai ficar para os comentários. Muito bom, obrigado a todos. Nós temos aí uma lição, né, de Erasto, que é um dos espíritos que acompanharam todo o processo da codificação de Allan Kardec, né, acompanharam Allan Kardec no processo todo, e sempre foi um espírito que deu contribuições, né, que vão aparecer em vários lugares da codificação. E aí ele fala, né, a nós espíritas, um pouco sobre o nosso papel, sobre a nossa função, sobre a importância da gente divulgar, né, o conhecimento espírita, e fazendo isso conscientes de que nem sempre vai ser fácil, nem sempre vai ser uma coisa tranquila, porque nós estaremos, às vezes, além das nossas dificuldades, né, nós ainda temos que fazer face às dificuldades naturais de viver num mundo em que, muitas vezes, o que nós vamos falar vai cair como aquela semente, né, do semeador, vai cair pela estrada, vai cair nos espinhos das paixões, vai cair, né, pelo caminho e será levado embora pelos pássaros. Então, nem sempre a gente tem um caminho fácil, né? Quando a gente decide mudar de rumo, começar uma vida nova, quando a gente decide investir no melhoramento de nós mesmos. E é interessante que ele vai falar, né, que muitas vezes a gente vai falar para pessoas que a mensagem simplesmente não vai chegar, né? Mas, por outro lado, se nós não fizermos, se nós não agirmos, se nós não nos mobilizarmos de alguma forma, nada muda, né? Nada se altera. Se o Cristo tivesse dito, olhando para nós, né, que estamos aqui hoje, se ele tivesse dito, eu não vou, porque vai demorar 2000 anos para eles entenderem. Então, não ia demorar só 2000, né, porque ele não vindo ia demorar talvez 10. Então, o fato dele ter vindo, né, acelerou as coisas. Ele pagou um preço alto, né? E o que os espíritos estão pedindo para nós hoje é que nós façamos um esforço, né, para levar a mensagem, né, para que essa mensagem possa ajudar as pessoas, ela possa aliviar os sofrimentos, ela possa, sim, vai ter sempre aqueles para quem a mensagem não tem sentido, que não estão maduros ainda, como nós não estávamos, né, alguns séculos atrás. Então, sabendo que nós já estivemos nessa condição, nós simplesmente aceitamos que a mensagem vai ser espalhada e alguns vão ouvi-la, alguns vão aceitá-la, alguns vão agradecê-la, né? Alguns vão festejá-la, porque vai ser para essas pessoas uma porta de salvação, uma compreensão profunda da vida que finalmente chega, né? Desde que o Espiritismo apareceu, quanta gente foi salva do suicídio, da depressão, das obsessões, quantos de nós, né, poderíamos estar agora numa situação muito difícil, psicologicamente, psiquicamente, espiritualmente. Então, com a doutrina espírita, nós encontramos um caminho de redenção, de entendimento, de esclarecimento das nossas vidas. E nada mais justo do que partilhar isso com as pessoas, né? Nós não precisamos ser missionários investidos, né, de uma missão especial. A missão é muito simples, é partilhar com as pessoas aquilo que a gente conhece de bom e dedicar a isso um pouco do nosso tempo, né? Como ele diz, sacrificar um pouco dos nossos interesses, né, dos nossos afazeres cotidianos, para que a gente possa investir um pouco de tempo nesse trabalho, né?
de transmitir aos outros aquilo que nos faz bem, de partilhar com a humanidade aquilo que foi para nós um caminho de salvação, de equilíbrio espiritual. Quanta gente sofrendo, né? Quanta gente em depressão, quanta gente passando por angústias terríveis, quantas pessoas pensando em suicídio. É uma coisa tão triste, né? A gente que conhece o que conhece, sabe da vida após a morte, né? Sabe das dificuldades que vão enfrentar aqueles nossos irmãos que atentam contra a própria vida, aqueles que fazem mal aos outros, né? Que estão fazendo os outros sofrerem. Então, nós temos um conhecimento que muda a nossa vida, né? Mas que é uma bênção, porque nos livra de muitos males, de muito sofrimento. Então, é muito natural que Erasto nos diga, né, ide pregai, né? Transmitam isso aos outros, partilhem a boa nova com os outros, para que mais pessoas possam ter acesso ao conhecimento, né? Então, o texto é rico, tem vários elementos que a gente pode, sobre os quais a gente pode refletir. Eu faço essa introdução, lançando alguns desses elementos. Não toco, por enquanto, nessa segunda parte, né, que é uma história que me parece vai completar bastante e ilustrar bastante alguns aspectos do texto. Mas nós temos, né, diante de nós uma possibilidade maravilhosa, porque é deixar um pouco a zona de conforto, né, das nossas vidas, do nosso bem-estar, e fazer um esforço pelo bem da humanidade, né? Então, estarmos aqui hoje já é um jeito de fazer isso, porque pessoas que estudam, que estão refletindo, pensando, estudando, são pessoas que se preparam, né? Então, cada estudo, cada reflexão, cada semana, nós nos munimos de elementos, né, de ferramentas para poder falar com as pessoas, para poder explicar o Espiritismo, para poder responder a uma pergunta, né? E a gente não deve se intimidar diante da possibilidade de partilhar esse conhecimento. Mas o importante é fazer isso como nós estamos fazendo, né? Estudando. E eu acho que esse é um elemento essencial, porque as pessoas que estudam podem, né, se municiar, digamos assim, ter ferramentas para transmitir com qualidade o conhecimento, né? Então, é muito vasto, é muito amplo. A doutrina espírita é uma doutrina que envolve muitos aspectos da vida humana, né? Os aspectos psicológico, espiritual, as questões da relação da matéria com o espírito, as questões filosóficas, né? A discussão é muito ampla, o conhecimento é muito grande, envolve questões de saúde, e se preparar para o conhecimento, com o estudo, né? Isso nos dá elementos para poder fazer o que Erasto nos pede, né? Que é levar a doutrina. E vai haver sempre aquela imensa multidão de pessoas, né, carentes, necessitadas, sofrendo, que vão agradecer pela mensagem, né, porque essa é uma mensagem que traz consolo, que traz liberdade, que alivia o coração humano, né, do peso, da dúvida, da dor, das perdas, do não entendimento, né, das coisas. Então, nós temos uma bênção na nossa vida, né, que é o conhecimento espírita, e pensar nas formas, né, de que nós dispomos para poder transmitir esse conhecimento, partilhá-lo, né, com as pessoas, simplesmente, né? Convidar os amigos, enviar para as pessoas que nós gostamos, partilhar os estudos, enviar um livro, enfim, né, é sempre um meio de divulgar a doutrina, e há os mais eficazes e os menos eficazes, né, que a gente pode discutir também hoje. Mas é isso, né? Então eu finalizo essa introdução que se alonga já, para passar a palavra, né, a outros. O Daniel tem o braço levantado, então eu acho que ele vai querer comentar o tempo todo. Então vamos lá, né? Está aberto para comentários.
Então, o que me chamou a atenção é que Erasto ele escreveu isso em 1800 e quanto? 63, lá está escrito? 63. Então, faz muito tempo, né? Aí, se a gente for pensar, aumentou muito o número de pessoas que têm conhecimento do espiritismo, né? De lá até agora, né? Então, assim, o número de espíritas está aumentando cada dia. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a pensar, tem aqueles espíritas que vão nas casas espíritas, que eles assistem palestras, que eles se dizem espíritas, mas que eles não trabalham, né? Eles não praticam o espiritismo, eles ficam só indo, se beneficiando, mas ao mesmo tempo não estão passando para frente, às vezes, né? E aí é isso que é um pouco preocupante, porque como César disse, a gente tem que estudar, tem que ter ferramentas e tem que falar, não tem que ter medo, né? Tem que falar para as pessoas, e quanto mais a gente começar a trabalhar, a gente começar a ajudar as pessoas, fazer caridade, mesmo que a gente não fale nada, as pessoas vão ver. E aí elas vão começar a mudar pelo nosso exemplo, pelo exemplo que a gente está dando. Mas mesmo assim, eu acho que a gente tem que falar, sem ter medo. Aqui na América do Norte é muito complicado, porque quando a gente fala qualquer coisa que seja religiosa, eles têm muito preconceito com religião, né? Então, a gente tem que ter uma forma de falar que eles não recebam com preconceito, senão eles vão se fechar e não vão querer ouvir. Então, é uma coisa um pouco complicada. Então, a gente tem que meio que ir fazendo curvinhas, sabe? Com caminhos meio tortuosos, assim, para chegar naquele objetivo que a gente quer. Mas a gente tem que falar, né? Eu vou, antes de passar a palavra rapidamente, Adriano, só queria reagir a uma questão, né, que muitas vezes nos centros espíritas, né, o centro espírita não existe, não tem uma orientação de cima para baixo, não é? Em lugar nenhum no mundo. Não existe um Vaticano, né? E muitas vezes as casas espíritas se sentem importantes, né? Fazendo o trabalho de assistência, que é óbvio, isso é importante, a gente tem que ajudar os nossos irmãos mais necessitados, e mesmo da assistência espiritual, né? Nós gostamos da ideia de sermos importantes, estarmos ajudando. E muitas vezes as casas se retêm nisso, né? Sem fazer o esforço para levar as pessoas para o estudo. Então, eu venho de uma formação espírita, né, que foi de uma orientação que nós recebemos desde muito cedo, né, como quando jovens, que era o mais importante que a gente poderia fazer, era levar a pessoa ao estudo. Porque a partir do estudo, ela pode se tornar autônoma, ela não precisa de ter alguém a quem beijar a mão para estar bem, para se proteger e para crescer, né? Então, em algumas casas espíritas, nós vemos esse foco no estudo, né? A pessoa chega em um período de necessidade, que é natural que ela seja atendida, né, cuidada, que ela tenha um tempo de... Mas a partir, né, de uma certa fase, bom, você já se tratou, os problemas diminuíram, né? Alguns não entenderam, vão embora, né? Outros percebem a importância daquilo, né? Eu lembro da história, rapidamente, do Inácio Bittencourt, que ele, com 18 para 20 anos, começa a ficar muito doente. Ele era um imigrante português no Rio de Janeiro, do século XIX, né? Começo do século XX, e ele começa a ficar muito doente. E aí alguém fala para ele, olha, visita um médium, né? Tem um tal de Cordeiro aí, que é um médium que atende em tal lugar assim, assim. E aí ele chega naquele médium, o médium fala, qual é o seu nome, qual é o seu problema? Ele diz, eu estou muito mal, e meu nome é tal. Ele falou, o senhor pode se sentar, por favor? Aí ele se concentra, né, escreve uma receita homeopática, né, e dá para ele e fala, o senhor pode ir. E ele acha aquilo muito engraçado, né, que ele fala, como assim, né, nem me tocou nada, nem perguntou nada, não perguntou sintoma, nada, como assim, né?
Aí ele falou, por vias das dúvidas, né, eu vou comprar a receita e vou tomar. E aí, uma semana, ele não tinha mais nada. E ele poderia ter tocado a vida, como muitos nos centros espíritas tocam a vida, né? Chegam com uma obsessão, cura da obsessão, vai embora, até que a obsessão comece de novo, né? Tem um problema, mas ele ficou intrigado. Ele falou, como assim, né? Aí ele vai lá e fala, mas como eu voltei aqui, porque eu quero saber como é que o senhor fez isso. E ele falou, leia esses 2 livros aqui. Deu o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. E ali nasce um missionário, né? Um grande missionário do Espiritismo, que vai se tornar também ele um médium de curas, né? Então, alguns ainda não tão maduros, né? E às vezes é o próprio centro espírita que faz errado, né? Porque faz esse clientelismo, né? Gostoso a gente estar atendendo, dando passe, fazendo desobsessão e curando a humanidade. Mas o mais gostoso é quando a gente liberta as pessoas, inclusive de precisarem de nós. Né? Então, a missão do Espiritismo é essencialmente uma missão de educação das almas, e não de criação de dependentes. Né? Mas é natural que, numa certa fase inicial, as pessoas sejam, né, necessitadas, precisem ser socorridas, atendidas, e alguns, né, se tiverem num bom centro espírita, vão, né, ser pescados para algo mais do que isso, né? E em alguns lugares não, né? Mas vamos em frente, a Yuri ia falar, Yuri tinha levantado a mão. Sim, eu gostaria de começar meu comentário com uma frase de Leon Denis, que ele diz, o espiritismo será o que os espíritas fizeram dele. Então, é uma frase, para nós, os espíritas, uma frase cheia de responsabilidade, né? Porque nuestro papel activo como espíritas en el desarrollo de la doctrina, el valor de la doctrina depende de nosotros los espíritas, ¿no? Então, o texto fala muito de pregação, eu vejo aqui a pregação no sentido que Jesus ensinou, ¿no? Pregando amor, pregando paciência, fraternidade, levar esse consuelo a gente. Então, se nós compreendemos a missão de Deus que Ele nos deu para nós trabalhar em seu nome, pregar em seu nome e levar esses ensinamentos, eu penso que é necessário, antes de tudo, fazer esse trabalho nós mesmos, a reforma íntima. Porque se nós falamos de uma coisa, mas não está em harmonia com isso que nós fazemos, então não adianta, não funciona. Então, essa reforma íntima, primeiramente, e depois, como você disse, o estudo, como é importante esse trabalho moral, espiritual e intelectual também, porque senão... Eu penso que se não estamos nós preparados moral, espiritual e intelectualmente, não vamos ajudar, vai ser o contrário, vamos a prejudicar a nossos irmãos. Então, como isso tudo é importante, e nessa responsabilidade, nós somos chamados a essa transformação, fazer esse esforço por melhorar como espíritos, e difundir esse conhecimento. Então, como nós precisamos estar sempre em balance entre isso que nós falamos e isso que nós fazemos. Então, é isso. Perfeito, Yuri, muito obrigado. Que leva um pouco para a segunda lição, né? Para o segundo texto, né? Porque nós somos hoje 23, tem 23 televisõezinhas. E se nós estamos aqui é porque a doutrina espírita tem feito algo por nós, né? Tudo que a gente está aprendendo, que a gente está estudando, está fazendo algo por nós.
E nós estamos vendo o efeito do que nós estamos estudando nas nossas vidas. A gente está se tornando pessoas mais tranquilas, mais confiantes, a nossa fé aumenta, né? Com os estudos e com a compreensão, a gente vai percebendo que a gente passa a ter mais confiança na vida, mais confiança em Deus, a gente começa a entender como que o porquê das coisas. Se temos algum sofrimento, nós temos mais compreensão, a gente entende as razões do sofrimento. Então, acho que cada um de nós aqui sabe onde a doutrina espírita está fazendo efeito, né? Porque se a doutrina espírita não faz nenhum efeito em mudança de vida, em mudança de olhar, né, de compreensão diante da vida, então não está fazendo efeito nenhum, há algo errado, porque quando nós entendemos a doutrina espírita, a mudança começa automaticamente, porque a gente começa a colocar em prática. Então, sabendo, né, e sentindo que a doutrina espírita tem esse efeito nas nossas vidas, nós temos que passar adiante, né? Às vezes a gente fala assim, mas a pessoa está vivendo bem, não precisa, né? Ninguém nesse mundo vai passar sem nenhum problema. Todo mundo que está aqui nesse mundo vai ter problema em algum momento da vida. Hoje pode estar tudo tranquilo, flores, né, no jardim, a vida correndo bem, mas em algum momento, alguma coisa vai apertar. A perda de um ente querido, um filho com problema, alguém com um problema de saúde, em algum momento a gente vai sentir necessidade, né? E as pessoas com quem a gente convive é a mesma coisa. Então, daí a importância de passar para frente, o que nos faz bem, vai fazer bem para aqueles que a gente ama também, para aqueles que a gente conhece. Então, o que César falou de dar um livro, eu conheço uma pessoa da minha família, ganhou um livro, esse livro ficou na biblioteca durante 10 anos, e no momento em que a vida apertou, o livro foi tirado da biblioteca e aquilo transformou a vida da família inteira. A família inteira passou a ser espírita, porque depois de um livro, um Evangelho segundo o Espiritismo, na estante durante 10 anos. Então, a vida, alguém na família que toma conhecimento da doutrina espírita e que começa a viver a doutrina espírita, a família se transforma e leva adiante o conhecimento. Então, ter a consciência disso é se colocar a serviço de Jesus. Nós somos aqui, se nós já temos o conhecimento, se nós estamos aqui estudando, é porque Jesus conta conosco para levar esse conhecimento adiante. Nós somos peças de uma oficina. Ele conta conosco, porque nós aqui somos os braços de Jesus, a boca de Jesus, os ombros, as pernas, ele conta conosco para que esse mundo se transforme. Né? Então, nós somos de extrema importância nesse trabalho, né? De divulgação do bem, do evangelho, de levar Jesus para as pessoas. Os benfeitores, eles sempre nos dizem, nas reuniões mediúnicas, as pessoas têm sede de Jesus, as pessoas precisam de Jesus, as pessoas se afastaram muito, e muita gente caminhando para longe dele. Então, o nosso papel, que a gente que conhece, temos que trazer essas pessoas de volta. Nós estamos caminhando na direção de Jesus e as pessoas precisam conhecer isso, né? Então, é importante que a gente assuma esse papel, não tem que ter vergonha, né? E também não pode viver como a gente fazia, né? Quando eu era criança, ia na igreja de domingo, aí eu escutava alguém falar, cumpri minha obrigação. Sabe, de ir na missa de domingo como uma obrigação, não é isso, né? Nós estamos aqui estudando, é porque o que nós estamos aprendendo transforma a nossa vida, e a vida da nossa família. Essa semana, a nossa filha, a Bia, ela veio, ela tem um amigo com problema, um amigo do namorado dela, que está vivendo uma depressão, e ela veio, ela nos abraçou, e ela falou, mãe, pai, eu queria muito agradecer porque vocês me criaram com solidez.
eu tenho solidez e eu posso ajudar os meus amigos que são frágeis, porque eles são muito frágeis. Então, tem gente muito frágil muito perto da gente, sabe? Então, a gente ficou muito emocionado que ela veio falar, nossa, eu e meu irmão, nós temos solidez, vocês nos deram solidez. E ela não, acho que ela não tem muita ideia de onde vem, né? Mas vê a transformação, né? A família ganha, né? Com o que a gente conhece. Perfeito. Muito bom. Oi, Sebastião. Eu queria dizer que nós nunca temos que ter medo de compartilhar uma mensagem, porque mesmo se nós dizemos, esta pessoa não acredita nisso, isto, lo outro, mas quizás agora a pessoa está bem e não precisa, mas um dia pode ter problemas e aí pode voltar hacia nós e pegar o que nós oferecemos. Outra coisa também, nós temos que lembrar que quando nós falamos alguém para uma pessoa encarnada, lá pode ter também espíritos que estão desencarnados que também estão escutando. Não é só a pessoas encarnadas. Então, nós divulgando a mensagem, não só ajudamos a pessoas encarnadas, mas também o mensagem pode chegar até pessoas que já não estão mais encarnadas. Então, o melhor é sim divulgar a mensagem e não ter medo, não ter vergonha, porque assim pode ajudar. Precisa começar. Nunca perdemos, né? E às vezes você lança a mensagem, ela fica ali, né? Na cabeça da pessoa. Se um dia ela precisar, ela já sabe quem procurar, né? Oi, Paula. Vou falar por mim, tá? Eu acho que a maior dificuldade que eu tenho é, primeiro, sair da zona de conforto. Porque quando a gente está bem, está tudo bem, a gente está levando o barquinho na calmaria, a gente se preocupa com a gente só e está tudo bem e segue, deixa o barco seguir, né? E segunda coisa que me chama a atenção são as desculpas, porque sempre que a gente se propõe a participar de alguma coisa que leva a mensagem da doutrina espírita, ou que é uma campanha, ou que é uma ajuda solidária, qualquer coisa assim, a gente coloca, eu, tá? Muitas desculpas na frente, né? Então, mas é que eu não posso ir, ou então eu vou conversar com aquela pessoa, eu sei que ela está precisando, mas e se ela não entender? Aí o meu orgulho fica ferido porque ela se chateou. Eu me chateei porque ela não entendeu, ou eu chamo para participar do nosso grupo aqui, a pessoa se entusiasma, fala que vem e não vem. Então, ainda aquela coisa de chatear o nosso orgulho e deixar para depois, né? Não, mas esse domingo não deu certo, mas domingo que vem eu chamo. Mas esse mês aconteceu tal coisa, as desculpas, todas elas. Mas o mês que vem eu vou levar um livrinho para tal amigo. E se a gente não tiver o mês que vem, né? A gente não sabe quanto tempo a gente tem. Então, eu tenho essas dificuldades, porque a vida vai numa calmaria, graças a Deus, como a Gi falou, a gente se absorve todas essas coisas boas que a doutrina nos traz e deixa para depois o que tem que ser passado, porque a gente sempre acha que tem, muito tempo pela frente, e nós não sabemos quanto tempo nós temos, né? E a gente tem que entender que é nossa obrigação como estudiosos da doutrina estarmos prontos para servir, né? E servir como? Com a palavra, com o ouvido, porque a gente tem que saber escutar, a gente pode acompanhar alguém, ser observadores das pessoas que estão ao nosso lado, porque às vezes a gente não vai conseguir atingir a pessoa com o nosso discurso real do que é a doutrina espírita, mas a gente pode atingir a pessoa de uma outra maneira, né? Despertando talvez uma curiosidade ou despertando um sentimento bom. E quanto mais a gente se envolve nesse tipo de propósito, é aquela história de estar servindo na corrente do bem.
Então, uma coisa vai levando a outra, uma coisa vai levando a outra. E aí, eu tenho que aprender a deixar de lado essas desculpas e ficar feliz que se eu conseguir trazer uma pessoa para a luz da doutrina espírita, eu tenho que estar muito feliz com isso. Porque nem todos realmente conseguem captar toda essa mensagem, né? Seja qual motivo for, por falta de maturidade espiritual, por todos os problemas que estão passando na vida, às vezes não tem nem cabeça para ouvir nada, né? E aí, às vezes, a gente acaba deixando de lado, e é justamente aí que a gente tem que sair da zona de conforto e se mexer. Então, eu penso muito nisso. O quanto eu ponho de desculpa para mim, para que eu guarde isso para mim, tá tudo bem? Então, eu vou guardar para mim. E tem que ser o contrário, né? Nesses momentos que a gente está disposto, que a gente está bem, que a gente está usufruindo de todo esse amor e essas vibrações que a gente recebe, é que a gente deve compartilhar, né? Convidar, acender uma luzinha lá, porque, como o César disse, sempre fica alguma coisa. Mesmo que não se manifeste agora, em algum momento isso vai acabar se manifestando. Mesmo que depois de desencarnado, né? Porque a gente sabe que a vida continua e que tudo que a gente está ouvindo ou trazendo para nós e passando para os outros vai continuar sendo assim, né? Perfeito, Paulo. Bom, oi, Lu. E depois a Vânia. Eu concordo com o que a Paula falou, e eu acho que é importante a gente lembrar também que, às vezes, se a gente passar, né, o nosso conhecimento, tentar falar com alguém que esteja precisando e a pessoa, se ela não estiver receptiva naquele momento, a gente pode tocar a pessoa de uma outra maneira fazendo uma oração, né? Eu acho que a caridade da oração também é muito importante, e isso a gente pode fazer a qualquer momento, e isso ninguém vai pedir a gente de fazer. E uma outra coisa que eu queria dar como testemunho, vamos dizer assim, né? Como eu já disse aqui, eu venho de uma família católica, e para mim, assim, faz pouco tempo que eu comecei a estudar Espiritismo, e para mim, sempre foi, porque no catolicismo tem aquela coisa, né? Você é batizado, você é crismado, então, assim, meio que tem cerimônias, né? Para dizer assim, você é católico. E no espiritismo não tem isso, né? Então, assim, para mim foi qual momento que eu posso dizer assim, eu sou espírita, né? E Deus é tão misericordioso que no ano passado eu tive essa oportunidade de começar a participar da evangelização das crianças, né? Então, aí eu vejo o quanto que eu aprendo com a evangelização das crianças, porque para passar o conhecimento eu preciso estudar antes. Então, eu acho que quando a gente se propõe, a gente aceita um desafio, a gente se propõe a fazer algo que seja a caridade, que seja fazer um grupo para arrecadar fundos para as pessoas que precisam, ou seja, fazer uma oração para alguém, a gente sempre está aprendendo alguma coisa e a gente sempre, os meios vão chegar até nós, a gente vai, de alguma maneira, se a gente tiver a boa vontade, nós vamos conseguir trabalhar, né, em prol do cristianismo, do espiritismo. Então, eu acho que muitas vezes a gente tem medo, e gente, como a Paula falou, né, a gente tem medo de ferir o nosso orgulho, de se expor, né, mas eu acho que quando a gente dá um passo adiante, as coisas acontecem. Obrigado, Vânia. Eu queria trazer uma frase de São Francisco de Assis, que ele diz, né? Pregai o evangelho, se necessário, use palavras, né? Então, eu acredito que tão importante quanto a gente falar sobre o espiritismo, sobre o evangelho, são as nossas ações, né? Acho que mais importante do que isso, nosso exemplo, as nossas ações, porque às vezes aquilo que já comentaram, né? A pessoa não se interessa, não acredita, mas às vezes o nosso comportamento, o nosso exemplo, ajuda a pessoa a enxergar, né, o que faz bem, o que é o certo, o que é o correto, o que é o moralmente, né, correto.
Então, às vezes, são como as crianças, né? A maioria aqui, acho que tem filhos, né? Às vezes vale mais a gente dar o exemplo do que a gente ficar falando e falando para a criança e não entra por um ouvido e sai pelo outro. E daí, às vezes, o que a gente faz, as nossas ações, eles captam muito mais aquilo do que se a gente só ficar falando, né? E tem uma outra frase também que diz que aquilo que você fala tão alto que eu não escuto o que você diz. Né? Então, a nossa ação, nosso exemplo, nosso comportamento tem que demonstrar aquilo que a gente pensa, e aquilo que a gente estuda, e aquilo que a gente acredita, né? Era isso. Maravilha. Muito bom, Vânia. São uma combinação, né, de coisas. A gente vai ver que é o falar e o agir, né? E aquilo, né, que eu falei, sobretudo, são as nossas ações e a nossa transformação. Quando alguém percebe que nós nos transformamos, né, e que nós mudamos a nossa forma de ver a vida, de agir diante de um problema, a nossa fé, a nossa confiança, o nosso não desespero diante de um problema grave, que a gente consegue guardar a tranquilidade, a não se revoltar diante de algo grave que possa nos acontecer. Então, quando a gente transforma as nossas reações diante dos problemas, as pessoas notam essa transformação, né? E isso fala muito. Isso realmente fala muito. Altíssimo, né? E acho que é o que o doutor Bezerra, né, quis dizer na segunda mensagem, né? Se a gente se imobilizar porque ainda se sente imperfeito, né, e eu não vou falar do bem porque eu não sou bom, eu não vou falar da justiça porque eu ainda não sou plenamente justo, nós não vamos fazer nunca, né? É como se um aluno falasse, eu não vou falar de matemática porque eu não sei matemática, mas se você não começar a aprender, você não vai saber nunca. Então, é um processo de aquisição e de partilha. Você partilha. O aluno que sabe mais ensina o que sabe menos, né? E eu posso viver a minha vida, né? O exemplo é o testemunho maior de todos. Não adianta você falar belas palavras e, na hora do exemplo, não ser capaz de testemunhar, né? Mas se você não falar as palavras, você não vai comunicar o que existe na tua alma. Você pode dar exemplos. Né? Então, é importante os dois, né? E a palavra pode ser uma oração que a gente faz, como disse a Luciana, para alguém que está em sofrimento e não está aberto para ouvir, né? Porque ele vai receber, né? Pode ser um livro que a gente dá, não precisa ser a nossa palavra, pode ser a palavra de um conferencista que fez uma palestra que eu gostei e achei interessante, mandei para a pessoa, porque ela está precisando ouvir aquilo. A palavra tem múltiplos significados no nosso mundo, né? Então, um abraço pode ser uma palavra eficaz na hora certa, no momento certo. Então, agora, o nosso exemplo, né, aqui tem pessoas que dizem não acreditar em Deus, né, com muita facilidade a gente encontra. E, recentemente, teve um amigo meu, aqui do Quebec, que perdeu a mãe, e ele tinha me mandado um e-mail, eu respondi para uma outra coisa de trabalho. Aí ele respondeu o meu e falou, bom, e depois de te responder isso, quero te dizer que você vai ser a primeira pessoa sabendo que a minha mãe acabou de morrer. Eu li aquilo, falei, ok, né? E por que para mim, a primeira pessoa? Então, assim, ele sabe que eu sou alguém que acredita, ele sabe que eu acredito na imortalidade, ele sabe que eu acredito em Deus, ele já me ouviu falar. Ele conhece a minha posição. E aí eu falei, né, sei que esse é um momento difícil, né, estaremos orando por você, por sua família, por sua mãe, né, esperamos que Deus possa socorrê-la. Não me interessa se ele acredita em Deus, né, se ele me falou e abriu a porta, eu vou dizer para ele o que eu sinto, o que eu penso. E não vou invadir a pessoa, não vou invadir o espaço dela, não vou, né? O espiritismo é bonito por causa disso. As pessoas deviam correr atrás do espiritismo, o espiritismo não corre atrás de ninguém. Né? Então, você está pronto? Que bom. Né? Não está? Que pena. Né? A doutrina espírita não corre atrás de ninguém. Agora, a gente não pode se negar a partilhá-la. Né? Lógico que o melhor exemplo
O melhor discurso é o exemplo, né? A Vânia foi muito cirúrgica no que ela falou, né? Mas se ela não tivesse falado, ninguém saberia, né? Então, percebem? Se ela não tivesse dito essas duas frases que ela nos lembrou e comentado, nós não saberíamos, né? Que são duas frases que cabem perfeitamente, né? Cirurgicamente no que nós estamos falando. Então, às vezes as pessoas dizem, é muito estudo, vocês são meio fanáticos, hein? Não, a gente faz muitos estudos, primeiro porque a gente gosta, né? Segundo porque tem outros malucos que acompanham a gente, mas alguns vêm num estudo por semana, outros vêm em 2, tem maluco que vem em todos, né? Então, a gente, né? Então, né? E são, né, companheiros de viagem para nós, mas o objetivo é abrir vários momentos em que as pessoas possam participar. Ninguém é obrigado a participar de tudo, né? Mas quanto mais eu sei, mais eu posso partilhar. Quanto mais eu mudo a minha vida, mais eu posso atrair as pessoas. E finalizo dizendo que chegou um momento em que ninguém mais... Chico Xavier apanhou muito na vida. Mas chegou um momento que mesmo os inimigos diziam, olha, eu não acredito em nada disso aí, mas no Chico eu acredito. Então, assim, a gente via inimigos do espiritismo, da doutrina, e pessoas que diziam, né, não quero saber de nada disso, mas quando falava Chico Xavier, é porque era um homem que vivia o que falava, né, como a Yura nos lembrou, como a Vânia nos lembrou, né, era um homem que vivia que falava. Nós não temos, né, às vezes, as condições de chegar a isso. Estamos fazendo um esforço. Mas esse esforço, se for honesto, quem está conosco percebe, né, que essa pessoa está honestamente mudando de vida. E isso impacta as pessoas que vivem conosco. Então, chegou um momento que as pessoas não iam mais a Uberaba para receber mensagem. As pessoas iam porque elas queriam ver com os próprios olhos que existia uma pessoa capaz de amar o próximo. De pensar nos outros antes de pensar em si. Capaz de amar a humanidade, de socorrer os sofredores. Então, as pessoas iam para Uberaba, isso quem diz é Carlos Bacelli, né? Ele falava, eu sentia que as pessoas não vinham mais aqui para receber uma mensagem, elas não queriam mais receber uma mensagem, elas queriam simplesmente ver o Chico. Entrar na fila, beijar a mão dele, né? Estar diante dele, porque é você, isso fala ao ser humano, né? Isso toca o ser humano, isso nos toca profundamente. E é muito importante isso, porque eu lembro de ter encontrado pessoas na vida que aquela pessoa começou a trabalhar, né, no lugar que eu trabalhava, e ela tinha uma atitude, né? E às vezes a gente conversando daquela pessoa, alguém falava assim, ela é evangélica, com certeza. Vamos perguntar? Né? Porque a pessoa tinha uma atitude de retidão, de coerência, de princípios, né? Que a gente fala, é evangélica. Né? E já vivi isso também, né? Das pessoas falarem, nossa, vocês estão tão serenos, vocês são tão calmos, vocês estão tão, mesmo diante de problemas, né? Vocês são espíritas. Então, é isso, né? A grande mensagem que a gente tem para o mundo é a nossa transformação pessoal, porque essa é a mais importante de todas, para nós mesmos. Né? E o mundo vai seguir. Mas falar da doutrina, né? Comunicá-la, espalhá-la, né? É importante, porque tem muita dor, muito sofrimento nesse mundo, e o que falta é compreensão. As pessoas estão sofrendo porque elas não entendem as coisas, né? Então, que bênção que a gente possa ser aquele que leva o remédio. O remédio não somos nós não temos a posse dele, mas nós podemos ser o veículo que leva o remédio para as pessoas. Isso é uma missão, isso é uma bênção. Muito bom. Caminhamos aí para os finalmente, se alguém quiser ainda, Eliana. Só fazer um comentário. Eu acho interessante essa lição, porque é a missão nossa, né? A espiritualidade coloca agora que nós estejamos a caminho da nossa missão.
Mas eu dividiria em duas partes. A nossa missão, na verdade, é falar sobre Jesus, para depois, pelas nossas atitudes, comprovarmos que nós somos espíritas. Porque às vezes existe uma preocupação da pessoa em comentar sobre o espiritismo. E aí nós vamos dar de frente com uma pessoa que é de outra doutrina, e ela não vai aceitar. Então foram várias as vezes que eu falei de Jesus de uma maneira convicta, de tudo que o mestre faz. E a pessoa, no final da conversa, me questionou: a que doutrina você pertence? Ao espiritismo, mas como assim? Então, através da nossa fala, nós temos que comprovar sobre Jesus, nós temos que falar sobre Jesus, estudar, entender tudo aquilo que ele deixou escrito, porque são várias as pessoas que não entendem as parábolas e que nos perguntam. E através das nossas atitudes, mostrarmos que somos espíritas. Porque o próprio Cristo não questionava, né? Ele falava tanto para os doutores da lei como para os ateus, né? E ele foi falando e ele foi deixando o comunicado das leis do que era certo, que é dessa verdade da qual nós devemos dizer, né? E o texto deixa bem claro que nós somos munidos e amparados por uma espiritualidade maior. Então, nós não podemos falar só confiantes naquilo que nós sabemos, mas que nós estamos amparados pela espiritualidade, que vai nos intuir com a palavra certa, o momento vai nos dar a sensibilidade de saber o momento que o outro precisa e o que o outro precisa escutar. Então, nós colocamos essa fé em exercício, a fé do amparo da espiritualidade e conhecer o Mestre Jesus para a gente poder divulgar o Mestre. A doutrina, eu acho que a gente divulga através das nossas atitudes. Eu vejo dessa forma. Perfeito, Eliana. Excelente. Mais alguém? Só para aproveitar o gancho teu, Eliana, o Chico dizia, né? Espiritismo é Jesus que volta, né, para o coração do povo. Então, se a gente falar de Jesus, né? Falar com amor, falar com convicção, com alegria, falar com entendimento, né? E falar com atos, dentro das nossas possibilidades, né? Humanas, limitadas, imperfeitas, mas, né, a gente toca o coração das pessoas. E é um privilégio, né? Eu acho que é um privilégio, nós somos abençoados. E nós poderíamos discutir aqui muito tempo, né? Eu acho que valeria, mas isso cabe em outros estudos, por isso eu digo, né? Nem sempre o Evangelho é um lugar para isso. A gente, às vezes, na sexta-feira, por exemplo, faz estudos mais filosóficos, né? Ou científicos. Mas, por exemplo, numa dessas sextas-feiras, a gente vai discutir, eu vou propor a discussão do por que o Espiritismo é melhor, por que o Espiritismo é superior, por que nós somos espíritas? Por que eu devo estudar, entender o Espiritismo e depois decidir para onde eu vou, o que eu faço, e, enfim, né? Porque ele pode ser um guia das nossas vidas, porque a doutrina pode ser uma orientação para o meu caminho, né? E aí é muito simples, é muito fácil de demonstrar isso. Né? A doutrina tem uma amplidão de compreensão do ser humano, né? Nós não vamos entrar nisso agora, mas é muito simples, né? É muito vasto, nos permite ver muito longe, né? Nos permite ter uma compreensão muito aprofundada das coisas, do ser humano, da psicologia humana, das relações entre o homem e Deus, entre o homem e a religião, e aí nós poderíamos ir muito longe, né? Então, é um conhecimento extremamente profundo, mas revestido de uma forma muito simples. Por isso que o Chico dizia, né? O Espiritismo é Jesus que volta para o coração do povo. E qualquer coisa fora disso é blá, blá, blá. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque está cheio de gente oferecendo seminário espírita a preço módico,
né, pessoas que se valeram do espiritismo para fazer um cartel de seguidores em YouTube, Facebook, e depois começam a oferecer cursos em paralelos, né, a um módico preço de tantos mil por curso, e a vender aplicativos disso e daquilo, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque espiritismo é Jesus que volta para o povo. E quando a gente fala isso, não é poesia. Isso não é para ser poético. Estudando o espiritismo, eu entendo Jesus. Eu compreendo Jesus. Não existe mais filtro entre ele e mim. Eu ouço a voz dele. Eu falo com ele, eu ouço o que ele me diz. Quando eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo, eu escuto a voz do Cristo falando para mim. Então, o que Allan Kardec fez é profundamente libertador, né? Porque ele tirou todos os empecilhos que separavam a humanidade do Cristo. O Cristo veio para todos nós. O Cristo veio para a humanidade, o Cristo veio para os sofredores, para os que estão chorando, para os que perderam seus entes queridos, para os que estão passando por dificuldades. O Cristo veio para a humanidade. E quem nos dá o Cristo de volta? A doutrina espírita. Então, é precioso isto, né? E que a gente não considere que já ganhou ou que merece, né? Porque nós estamos tendo uma oportunidade. Amanhã isso pode não ser tirado. Muito bem, meus irmãos. Vamos, então, encerrar o nosso evangelho, o nosso tempo está escoando. E agradecer a todos, né, pela participação, pelo carinho, pela vibração. Né, e vamos agradecer, então, na nossa oração, para que os benfeitores possam agora visitar os nossos lares. Aliás, eles já estão, né? Mas que a gente possa sentir a presença deles e receber, né, o amparo e o socorro que nós todos precisamos. Senhor Jesus, divino benfeitor dos nossos caminhos, como expressar, Senhor, a alegria dos nossos corações? Como expressar, Senhor, a felicidade que invade nossa alma, no contato com o conhecimento libertador, mas, sobretudo, no carinho, no amor que sentimos, vindo nos abraçar do mais alto. Nós, ainda tão imperfeitos, Senhor, tão limitados, tão necessitados, mas nós sentimos o carinho destes amigos que nos estendem as mãos. Sentimos que nos convocam a uma vida libertadora, que nos mostram o caminho, que nos convocam a olhar para o céu, para a amplidão, para a liberdade. Nós, Senhor, humildemente te agradecemos. Pedimos que envolva nossos corações no teu amor. Te pedimos, Senhor, que estes benfeitores em teu nome possam envolver nossos lares. Dá-nos a tua luz, Senhor, e que ela ilumine nossos caminhos, nossos entes queridos. Proteja-os pelo caminho da vida.
Abençoa-nos, Senhor, com o teu amor. Dá-nos a lucidez, o entendimento, mas dá-nos igualmente, Senhor, a força, a coragem, a paciência, o bom ânimo. Ilumina, Mestre, nossas almas. Nós te agradecemos, Senhor, o privilégio do estudo, do conhecimento, da amizade, de podermos partilhar como irmãos o pão que o Senhor nos ofereceu. Somos ainda pequeninos na grande escola da vida, mas nós conhecemos nosso Mestre. Não caminhamos mais às cegas. Nós te estendemos igualmente as mãos, Senhor, pedindo que nos acolha. Guia-nos, Senhor. Liberta-nos, Mestre, das nossas misérias. Nós queremos caminhar um dia como homens livres, como filhos de Deus. Queremos seguir estes irmãos que caminharam antes de nós, que lutaram antes de nós. Que eles possam, Senhor, nos dar a força, a coragem, sobretudo a alegria de nos dizermos cristãos espíritas, espíritas cristãos. Fique conosco, Senhor. Receba, Mestre, o nosso apelo. Ampara todos nós. Que nunca nos falte no caminho a bênção da tua presença e do teu amor. Fique conosco, Senhor, hoje e para todo sempre. Que assim seja, Mestre.